embreagens, tá, pessoal? Esse conteúdo, então, que também é uma continuação do conteúdo de freios, uma vez esse conteúdo, freios e embreagens, eram ministrados no mesmo capítulo, porque basicamente freio ou embreagem, eles funcionam basicamente do mesmo princípio. O princípio é o atrito, né? O atrito entre as superfícies do freio ou da embreagem é que fazem com que o elemento de máquina funcione, tá? Nesse capítulo de embreagens, tá? A primeira definição: embreagem é o dispositivo que funciona à base do atrito, permitindo a fácil conexão e desconexão entre eixos, tá? Então, a embreagem, o grande objetivo dela é conectar, né, fazer a conexão entre eixos, certo? Geralmente aqui eu tenho uma embreagem industrial, ó. Geralmente eu tenho aqui um eixo, né? E esse eixo deve ser acoplado a um outro eixo que vai estar aqui, ó, preso a essa estrutura aqui interna, tá? E aí, então, eu preciso de um elemento para transmitir em algum momento o giro deste eixo para o outro eixo que está acoplado a ele. E em outros momentos, desacoplar a embreagem para que alguma coisa possa ser feito com esse movimento, né? Por exemplo, né, nas embreagens automotivas, né, o desacoplamento do eixo motor com o eixo das rodas, digamos assim, com a transmissão das rodas, ele deve ser feito para fazer a troca de marchas, né? Sincronizar os movimentos e fazer a troca de marchas lá na caixa de marchas ou a caixa de mudanças, então, agora, tá? Então, ela tem essa função de fazer esse acoplamento e desacoplamento de eixos. Então, pode desacoplar dois eixos, né? Ou acoplar, então, quando necessário, os dois eixos em movimento, tá? E quando você fala em embreagem, existem basicamente esses tipos de embreagem. Existe aqui as embreagens automotivas, né? Essas embreagens aqui, elas são embreagens automotivas. Geralmente, elas são formadas por um único disco que transmite movimento, né, para uma parte da transmissão, o movimento de um eixo para o outro eixo, através, então, de um disco, geralmente um disco de dimensão razoavelmente grande, aí uns 20 a 30 centímetros, dependendo do veículo, dependendo da potência que está transmitida, tá? Então, ela possui internamente o elemento que transmite, o elemento de atrito que transmite o movimento, tá? E esse material, que geralmente é esse elemento que está colocado aqui, ó, é o elemento de atrito que permite acoplar, então, ó, né, fazer o acoplamento entre, por exemplo, aqui um aço, né, essa superfície aqui, uma superfície de aço, com uma resina, né, no outro lado aqui vai ter uma resina, né, uma resina em que o coeficiente de atrito é grande e permite a conexão. Grande não, né? Existe um coeficiente de atrito que permite a conexão. E esse material, então, que geralmente hoje em dia é uma resina, né? Ele é feito, né, para ter uma vida bastante longa. Hoje em dia, esses materiais, então, são resinas. Esses materiais são resinas que são depositadas aí. Antigamente o pessoal usava muito asbesto, né? Hoje em dia já há muito tempo asbesto foi proibido, né? Muito embora ainda existem situações que tem o asbesto, mas geralmente elas são formadas por uma resina, né? Uma resina com fibra de vidro, né? Com lã de vidro picada, né? É um material que apresenta um atrito relativamente bom para garantir o acoplamento entre as embreagens, tá? Então, a gente tem a embreagem automotiva, então, que geralmente é empregada, então, nos carros, e geralmente ela é apenas um disco que transmite o movimento entre os dois eixos, tá? E temos também as embreagens industriais, né? Geralmente, nas máquinas que nós vamos projetar, né, nós vamos utilizar embreagem tipo industrial. E nessa composição de embreagem industrial, existe essa embreagem aqui, que é uma embreagem de múltiplos discos, ela não tem um só disco como no caso da automotiva, e sim possui vários discos menores,
e a embreagem cônica, né, que é essa configuração aqui, onde a transmissão de movimentos dá a partir de um cone. Ó. Vou ver que tem um cone entre esse eixo aqui e esse outro eixo de dentro. Existe um cone onde os dois cones se acoplam um ao outro e permitem a transmissão de movimento. É claro que também vai ter um material resistente ao atrito, né, colocado em uma das partes, então geralmente nessa parte aqui, e aí ocorre a conexão. Né? As embreagens industriais, então, elas geralmente são de tamanho menor, né? O objetivo geralmente é ter um tamanho reduzido. Aqui no desenho, elas não estão na mesma proporção de tamanho, mas geralmente a embreagem de múltiplos discos é uma embreagem pequena, ela tem aí mais ou menos aí uns 100 milímetros de diâmetro, mais ou menos, né? Não é muito grande. Só que essa redução do diâmetro do disco exige que tenha mais discos transmitindo o movimento ao mesmo tempo, tá? Ok? Então, são embreagens industriais. E como eu falei, né, tudo trabalha a partir do atrito entre as superfícies que estão em movimento, tá? Então, essa é a ideia das embreagens, ok? E as embreagens, então, também existe um problema grande no projeto das embreagens, que é o calor, né? A gente sabe que lá no freio, quando você aciona o freio, o atrito que vai existir entre as duas superfícies, uma está parando, está obrigando a outra a parar, o calor gerado é bastante grande no freio. E na embreagem, esse calor, que geralmente é devido ao movimento relativo entre as duas partes, geralmente é bem menor do que no freio. Porque geralmente a embreagem sempre trabalha acoplada, né? E quando você acopla ou desacopla, geralmente os dois eixos da embreagem, geralmente, quando a embreagem está acoplada, ou seja, as duas superfícies estão transmitindo o movimento de um eixo para outro, tá? O que ocorre aí é um pequeno deslizamento entre uma superfície e outra. Então, esse calor é proporcional a esse deslizamento pequeno entre as superfícies. De repente, quando o veículo, quando ele encontra uma resistência, né, o motor, de repente, lá, quando as rodas sentem uma resistência, essa resistência passa para a embreagem, que vai passar para o motor. E aí, então, naquele momento, há um pequeno deslizamento entre as superfícies, tá? Quando aumenta ou diminui a carga, por exemplo, né? E no freio, esse deslizamento, quando você aciona o freio, ele acontece, né? Você tenta travar a lona, a sapata que está parada, ela quer travar o disco, né? Travar o tambor de freio. E aí, então, a produção de deslizamento é grande e, como consequência, o calor é grande. Mas, então, também, nas embreagens, o calor também é um problema, tá? Mas não é um problema tão agravante quanto nos freios. A gente vai ver agora no final dessa sessão aqui de embreagens, no final da aula de hoje, que nós podemos calcular o calor gerado numa embreagem e também num freio, tá? E também qual é o calor dissipado entre uma embreagem, em uma embreagem para o meio ambiente, tá? E também num freio para o meio ambiente. É claro que essas fórmulas que a gente vai ver são bem gerais, né? E elas dependem de uma série de parâmetros que, se esses parâmetros forem bem definidos, eu tenho um cálculo perfeito, mais próximo do perfeito possível. E se esses valores forem gerais, aí o erro no cálculo desse calor é grande também, o erro de cálculo é grande, tá? Então, depende muito das informações que a gente vai ter, tá? Bom, temos isso, então, como início, tá? Aqui eu já falei, né? Quando se analisa uma embreagem, é comum admitir que não há deslizamento entre as superfícies, tá? Quando nós vamos, então, fazer o cálculo, muito embora, como eu falei, exista um deslizamento entre as superfícies quando você encontra alguma resistência ao movimento entre uma parte e outra, mas, para efeito de cálculo nosso aqui, o nosso modelo que vai propor o cálculo, propor o projeto da embreagem, nós não vamos levar em conta que há esse deslizamento entre as superfícies. Caso contrário, o modelo tem que ser um modelo mais aprimorado e vai demandar de mais
processamento matemático, mais cálculos, enfim, de uma matemática mais robusta para poder fazer isso, tá? Ok? Outro detalhe importante, só para finalizar aqui, ó, para transmissões onde há obrigatoriedade de relação de transmissão constante, né, a embreagem não pode ser utilizada, deve-se optar por outro tipo de acoplamento, como engrenagens, né, como acoplamentos rígidos e flexíveis e assim por diante, tá? Então, as embreagens, nelas sempre vai ter o deslizamento e se eu preciso de um acoplamento preciso, relação precisa, eu não posso deslizar, caiu fora a opção embreagem, certo? Não tem como usá-la. Bom, temos dois tipos de embreagem, então, múltiplos discos e cônicas, tá? Então, nessa segunda parte da nossa aula, o que eu quero apresentar para vocês é um pouquinho sobre. Agora foi. É um pouquinho sobre as embreagens cônicas, tá? Que também são industrialmente bastante utilizadas. Tá? Então, as embreagens cônicas, elas são um conjunto de dois cones que vão se acoplar um ao outro. Tá? Num dos cones, nós vamos ter um material de atrito, né, uma resina ou algo assim, resina com fibras, e no outro, geralmente, um aço. Né? Então, talvez nesse aqui um aço e nesse outro uma resina, onde vai ter um acoplamento de atrito entre os dois. Né? Na embreagem cônica, então, depende dessa ação da cunha que existe entre as duas cunhas têm que ser iguais para poder existir o acoplamento, tá? E se as cunhas não estiverem iguais, uma paralela à outra, digamos assim, as duas peças não forem iguais, o acoplamento não vai ser satisfatório, tá? Existe na embreagem cônica alguns raios também que são importantes, certo? Existe aqui o raio inside, né? O raio interno do cone, o raio externo e, digamos assim, um raio médio ou raio de atrito que corresponde a esse raio aqui, ok? Então, quando as duas se acoplam, é essa superfície aqui que vai entrar em contato uma com a outra, tá? É necessário aplicar uma força F. Essa força F vai se transformar numa força normal ao cone e transmitir o movimento. Aqui está ela, um desenho industrial que eu peguei ontem, né, na internet, né? Aqui está um cone, ó. Aqui existe um cone. Esses cones têm a inclinação bem pequena, não é? O ângulo do cone é bem pequeno, né? 10 graus, menos que 10 graus, 5 graus, 10 graus, tá? E aqui então o disco, uma superfície de aço e possivelmente, não dá para ver muito bem na figura, internamente aqui nós temos um outro material, uma resina, para fazer o acoplamento. Então, transmite o movimento de um eixo para o outro eixo. Essa é a ideia da embreagem cônica. Tá? Basicamente, na embreagem cônica, quando nós aplicamos a força F, né, veja aqui, qual é a capacidade de transmissão de uma embreagem cônica. Quando nós aplicamos a força F, que é uma força axial, aquela força que a gente faz com o pedal da embreagem, é né, claro que tem todo um mecanismo que leva essa força lá para a embreagem, ou melhor, desculpe, quando a mola, quem gera essa força aqui é a mola que empurra uma superfície contra a outra. Quando a gente na embreagem do carro, a gente aplica uma força contrária à mola para desacoplar as duas superfícies, tá? Então, a embreagem, na verdade, ela desacopla as duas superfícies. Ela gera uma força contrária a uma mola. Aqui, possivelmente, eu tenho algum mecanismo onde aqui vai ter uma mola. E essa mola, que vai estar aqui, vai estar pressionando, digamos assim, uma superfície contra a outra. Aqui eu vou ter uma mola gerando a força F para manter a embreagem acoplada. Tá? Então, quando eu piso na embreagem, eu aplico uma força para vencer a força da mola e comprimir ela mais ainda para abrir a embreagem. Tá? Ok? Deixa eu apagar isso aqui e voltar aqui a explicação. Bom,
Eu tenho, então, a partir dessa força da mola, eu tenho uma capacidade de transmissão da embreagem. Então, essa força é uma força axial que ocorre entre os dois cones. Essa força axial, ela vai pressionar um cone contra o outro, né? Ela vai empurrar axialmente e conectar os dois cones um contra o outro, tá? E dessa força axial, F, acaba aparecendo em função do ângulo de inclinação do cone. Veja que eu tenho o cone, tá? Esse é o ângulo alfa do cone. Acaba aparecendo uma força normal, uma força perpendicular à superfície de contato dos dois cones, que é essa força azul, força normal, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo alfa, tá? E aqui, então, ó, eu teria o complemento desse. Vejo que essa linha aqui e essa aqui estão perpendicular. A força normal está perpendicular a essa linha aqui, ó, certo? Se aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui eu tenho o complemento do ângulo alfa, e aqui também está o ângulo alfa aqui, ó. Aqui está o ângulo alfa e aqui o complemento do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa está colocado nessa posição aí também, ó, tá? Se nós olharmos aqui também, deixa eu ver onde é que está a minha canetinha, sumiu? Meu Deus, aqui. O ângulo alfa também está aqui, ó. Aqui também está o ângulo alfa, tá? Então, veja que a partir da força F, quando eu aplico a força F, esse vetorzinho vermelho, na verdade, ele é uma decomposição do vetor azul, que é a força normal. Surge um triângulo retângulo, tá? Ó, um triângulo retângulo entre a força F, né? Entre a força F e a força normal, surge um triângulo retângulo, tá? Então, quando eu aplico essa força F, eu posso calcular essa força normal aqui, ó, que está aplicada aqui. Geralmente, em função do ângulo, essa é a grande vantagem do cone, né? O cone está sendo feito para poder aumentar essa força F, né? E aí, então, essa força... Opa, eu achei que essa força normal, ela vai ser calculada assim, ó. Se nós olharmos ali no desenho, eu tenho um triângulo retângulo. Força normal é a hipotenusa do triângulo. A força vermelha, F, é um cateto. É o cateto oposto a esse ângulo alfa aqui, ó. Então, se eu quero calcular aquele cateto oposto, eu vou pegar a hipotenusa, F normal, vezes seno de alfa. Isso aqui vai dar o cateto oposto, F. Tá? Aí, então, a força normal, que vai ser aplicada na superfície do disco, ela vai ser a força F sobre seno de alfa, certo? Aí, então, eu calculo a força normal. Essa força normal é a força que está agindo perpendicularmente à superfície aqui do cone. Então, é como se, olhando aqui da figurinha aqui do lado, agora essa azul, tá? É como se eu tivesse lá no cone, perpendicular ao cone, entrando lá no cone com uma força, né, que é a força normal, perpendicular à superfície, tá? Essa força normal, que é perpendicular à superfície, existe um atrito, um coeficiente de atrito entre as duas superfícies, aço e resina. Voltamos ao bloquinho da física, né? Eu tenho a força normal aplicada aqui, né? Se eu tenho movimento relativo entre as duas partes durante o acoplamento ou não, eu gero uma força de atrito, força contrária ao giro entre as partes, ao movimento relativo entre as partes. Então, lá naquele ponto médio, vai aparecer lá no ponto médio uma força que eu vou chamar de força de atrito, né? Essa força de atrito que vai existir lá, força de atrito, é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Ou seja, essa força de atrito, ela é igual à força normal, o que é? É esse valor aqui. F sobre seno de alfa vezes
o coeficiente de atrito, Fzinho, força de atrito, tá? E aí, se eu pegar essa força de atrito, que é esse vetorzinho aqui, ó, vejam que ele está perpendicular aqui, ó, ao raio. Se eu pegar, por exemplo, esse raio como sendo um raio de atrito, eu acho que é RF que tem pela frente, RF, raio médio, raio de atrito, o torque vai ser igual à força de atrito vezes esse raio de atrito. Ou seja, o torque vai ser igual a F sobre seno de alfa vezes Fzinho vezes o raio de atrito. Isso aqui, então, gera a minha expressão, que é qual é a capacidade de transmissão de movimento da embreagem cônica. Ela está baseado exatamente em cima dessa dedução. Tá? Então, a gente pode usar, a partir de agora, essa expressão aqui para relacionar o torque transmitido com as variáveis da embreagem. Força axial, né, o ângulo alfa o ângulo de cone, o ângulo alfa, o atrito e o raio médio, ou raio de atrito. Desculpe, aqui no desenho está colocado o raio médio, tá? Então, o raio de atrito aqui, ó, é o raio médio aí, tá? A partir do raio médio, então, das duas superfícies, tá? E ele resulta, então, nisso, ó, tá? Nessas duas expressões, ó. Eu posso ter, então, novamente, dois modelos para as embreagens. Um dos modelos, ele é o modelo que atribui distribuição de pressão uniforme. E aí vem o seguinte, ó. No modelo uniforme, vejam que a distribuição de pressão ao longo da superfície de contato é a mesma, tá? É a mesma. Se a pressão é uniforme, então, né, veja aqui, o desgaste é variável, né? Então, esse modelo prevê um desgaste variável entre as partes, tá? Possivelmente, o desgaste vai ser maior onde? Vai ser maior na parte externa, onde o movimento é maior na parte externa. A velocidade de deslizamento entre as partes é maior aqui por causa do raio ser maior, tá? Então, nesse modelo de torque, tá? Toda a primeira parte, ó, tá aqui, ó. Isso aqui representa, essa partezinha aqui, representa a força normal, a força de atrito, e essa segundinha aqui representa o raio de atrito, ou raio médio, como está colocado aí, raio médio. Tá? Rearranjando toda essa expressão, né, só a partir do raio médio, nós podemos também escrever ela a partir do raio médio, a gente chega nessa expressão aqui, relacionando as variáveis com o raio médio. Eu posso usar, então, essa expressão, ou essa, para calcular o torque, ou então calcular a força F necessária para transmitir um certo torque. Ok? E há também o modelo de admitindo desgaste uniforme. Tá? O modelo que prevê o desgaste uniforme é esse aqui, ó. Se eu estou prevendo que o desgaste é uniforme, para compensar aquela variação de velocidade que nós temos no diâmetro externo com o diâmetro interno, a única explicação é que, para que tenha um desgaste igual em toda a superfície, a única explicação é que a pressão aqui tem que ser maior do que a pressão aqui em cima para compensar o desgaste devido às diferenças de velocidade. Então, nesse caso, o torque, então, que vai ser transmitido, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. Novamente, F sobre seno de alfa é a força normal. Como o F aqui calcula a força de atrito vezes raio médio, calcula, então, o torque de frenagem. Tá? E aí, então, resulta, então, posso também usar essa expressão aqui, ó, para representar o torque que é transmitido por uma embreagem cônica. Geralmente, se usa o modelo desgaste uniforme. Ah, Douglas,
Na prática, ocorre desgaste uniforme ou pressão uniforme? Nenhum nem outro. Né? Na realidade, na prática, acontecem as duas coisas juntas. Só que se nós levássemos em conta os dois fenômenos, não conseguiríamos ter uma expressão simples como essa aqui para poder resolver o problema de embreagens. Teríamos que ter uma expressão mais complexa que geraria um resultado mais preciso, tá? Mas daria mais trabalho computacional para utilizar. Tá? Essas duas equações, tanto um modelo quanto o outro, desgaste uniforme ou pressão uniforme, se a gente usar um modelo ou outro, o resultado entre eles vai ser bem próximo, tá? Vai dar um pouquinho de diferença, né? Que geralmente essa diferença cai na dúvida que a gente tem quanto ao torque, quanto à força, enfim, tudo aquilo que vai ser realmente transmitido, tá? Ok? Mas, até para facilitar o cálculo, geralmente usem, então, o modelo desgaste uniforme para poder fazer, então, os cálculos de vocês de capacidade de transmissão. Bem, essa, então, é a capacidade de transmissão. Da mesma forma, tá? Se nós admitirmos, então, desgaste uniforme, quando eu estou admitindo desgaste uniforme, a pressão vai variar entre as sapatas. A pressão varia entre o raio interno, RI, e o raio externo, R0, certo? E aí, então, vão surgir pressões máximas até a pressão mínima, tá? Então, admitindo desgaste uniforme, a fórmula que permite calcular a pressão em qualquer ponto da embreagem é essa, basta eu variar aqui o valor do R, né? Eu variar aqui o valor do R, eu tenho a distribuição de pressão em qualquer ponto da superfície de contato. Tá? A pressão máxima ocorre no raio interno, ela acontece aqui, a pressão máxima, ela vai acontecer aqui, tá? Quando o raio é o raio interno. A pressão mínima vai ocorrer no raio externo, pressão mínima, tá? Quando o raio for igual ao R0. E a pressão média, entre o máximo e o mínimo tem uma pressão média, vai estar aqui no meio mais ou menos das duas, acontece então, né, usando essa expressão aqui, usando o raio médio, né, acontece nesse ponto aqui, pressão média F sobre π, R0 ao quadrado menos RI ao quadrado, tá? Gente, então, são as equações que permitem calcular pressão de contato, tá? Mas como é que funciona a embreagem, tá? Geralmente, tá, para fazer o acoplamento, existe uma necessidade de força. Não é simplesmente eu encostar uma superfície na outra que vai começar a transmitir o movimento. Eu preciso aplicar uma força inicial no acoplamento das embreagens, porque não existe um movimento relativo entre as duas. Tá? Então, eu preciso aplicar inicialmente uma força para iniciar o acoplamento da embreagem. Imagine assim, ó, eu tenho um eixo parado e o outro em movimento. Eu quero passar o movimento de um eixo para o outro. Um está parado. Então, eu tenho que aplicar inicialmente uma força FE para acoplar a embreagem. Tá? Essa força, então, para acoplar a embreagem é essa força FE aqui. Ó, tá? Então, essa força FE, força normal vezes seno de alfa mais F com seno de alfa é a força inicial para mim acoplar a embreagem. Ah, preciso manter essa força aqui durante o acoplamento, depois que acoplou? Não. Diminuir a força. Tá? A força vai diminuir. Tá? Essa é só para iniciar o acoplamento. Para iniciar o acoplamento. Tá? Só para iniciar o acoplamento. Depois, eu posso mudar essa força aqui. O que acontece na sequência? Para manter ela acoplada. Então, eu apliquei o FE para acoplar. Depois, eu preciso manter ela acoplada, transmitindo o torque que eu preciso. Aí, então, vem a força F, a força axial. A força axial... Meu Deus, perdi o... A força axial, para manter ela acoplado e transmitindo o torque que eu preciso, é a força axial F.
ela tem que ser maior que esse valor aqui, tem que ser maior que esse valor, e maior que esse valor aqui, ó. F maior que esse, maior que esse. São dois valores. Geralmente, essa condição aqui é a condição que dá o maior dos dois valores. E é ela, então, que a gente usa para definir a força axial, que é aquela que eu deduzi antes, ó. F é igual a F... F igual a Fn vezes seno de alfa. Não é aquela que eu deduzi antes, né? Tá? É a de antes, sim. F sobre seno de alfa dá o Fn. É aquela que eu deduzi antes. Tá? Então, geralmente, é esse valor que a gente adota, né, para a força F. Ou vice-versa, né? Posso calcular o Fn a partir do F. Ok? Então, essa sempre vai ser a maior força que eu vou usar para manter a embreagem acoplada, transmitindo o torque que eu preciso. Bom, transmitir o torque. Preciso debrear a embreagem. Debrear é soltar um eixo do outro, desacoplar o eixo. Tá? Agora eu preciso uma para desacoplar a embreagem. De maneira geral, eu preciso aplicar uma força de desacoplamento que seria uma força contrária. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A força de desacoplamento seria uma força contrária para mim desacoplar o sistema. Então, essa força de desacoplamento, ela só vai ser necessária se essa condição for encontrada. Se o F cosseno de alfa for maior que seno de alfa, eu preciso de uma força de desacoplamento. Caso contrário, não preciso. Tá? Só se for maior. E essa força de desacoplamento é uma força Fn vezes F cosseno de alfa, tá? Menos seno de alfa. Fechou? Então, nós temos três forças necessárias para essas embreagens. Para acoplar, Fe, para manter o acoplamento e transmitir o torque que eu preciso, e para desacoplar. Então, a força de acoplamento Fe vai ser maior que a força F, para manter ela acoplada. E depois, esse FD aqui pode necessitar ou não, dependendo do ângulo alfa e do atrito que eu tenho, coeficiente de atrito entre as partes. Tá? Então, essa é a teoria um pouquinho por trás, então, né, do nosso problema. Ok? Então, eu posso transmitir esse torque, transformar o torque em potência, né? E aí a gente pode ocupar, então, essas fórmulas que estão colocadas aqui. Posso usar essas fórmulas que estão aqui, ó, para transformar torque em potência, em watts, né? Então, se eu quero relacionar potência com aquelas variáveis todas, tá? Eu uso aqui o N, o 954, e transmito o torque em Newton-metro para potência em watts, tá? Ok? Então, só mais algumas fórmulas rearranjadas para transmitir potência, então, relacionadas com potência, tá? Nas embreagens, então, esse é o princípio que rege as embreagens cônicas em termos de forças, tá? Preciso da força de acoplamento, a força F e a força de desacoplamento. Essas forças estão relacionadas também com a pressão admissível dos materiais com que elas são formadas, tá? E essas forças F, então, estão relacionadas com essas pressões admissíveis aí, ok? Durante a transmissão, tanto na embreagem cônica, como na embreagem de discos, múltiplos discos, como na embreagem de disco, como no freio e como, né, nos freios de sapatas simples e duplas, existe um calor que é gerado durante a transmissão do movimento. Tá? Geralmente, né, o trabalho executado durante o acionamento, ele é totalmente transformado em calor, que deve ser dissipado para que não ocorra superaquecimento. Então, durante o momento, né, no freio, durante a frenagem, essa energia é transformada em calor, e na embreagem, durante aqueles
deslizamentos que ocorrem entre uma face e outra, também se gera calor. Mas o efeito é bem maior no freio do que na embreagem. Tá? Então, nós podemos aqui, por exemplo, para os freios e para as embreagens, mas principalmente para os freios, calcular o calor gerado entre as superfícies. Então, se nós tivermos... O calor gerado é a soma da energia potencial mais cinética, que está ligada aos mecanismos do freio ou da embreagem, tá? E ela é calculada a partir da pressão média de contato que ocorre entre as superfícies, vezes a área de contato entre as superfícies, vezes o coeficiente de atrito, vezes a velocidade. Vejam, tudo isso aqui, só olhem a fórmula acima, a unidade que dá isso aqui. Ó. Pressão, Newton por metro quadrado. Vezes área, vezes metro quadrado. Atrito adimensional, velocidade, vezes metro por segundo. Se nós multiplicarmos essas variáveis aqui, ó, corta o metro quadrado por metro, sobra Newton vezes metro por segundo. Que unidade é essa? É calor? Calor é em watts, né? Pode ser dado em watts, ou posso transformar esses watts aí para a unidade, né, associada ao calor. Tá? Então, vejam que o resultado da expressão é potência, calor. Tá? Então, né, nós podemos, então, calcular trabalho sobre tempo, tá? Está associado, então, com a potência, então, o calor gerado. Tá? O que mais? Também o freio ou a embreagem dissipam calor. Geralmente eu tenho tanto o freio quanto a embreagem, né? Eles estão externamente. Vamos imaginar que essa superfície aqui seja o freio ou a embreagem. Existe toda uma área de transmissão externa, de transmissão de calor, uma área de transmissão de calor, e o calor que é gerado aqui dentro, ele se dissipa para o meio ambiente. Tá? Ele vai se dissipar, então, para o meio ambiente. Tá? Então, nessa dissipação do calor, ele pode ocorrer por condução, né, convecção ou... meu Deus, perdi o próximo aí. Por convecção, condução e qual que é o outro? Esqueci o nome aí, gente. Né? Pode ocorrer a dissipação de calor, né? E essas três variáveis, esses três fenômenos, né? Alguém me diga aí que é que eu perdi o nome, né? Radiação, boa, radiação. A gente perde os nomes aí, né? Condução, convecção e radiação, né? A radiação não é tão grande, porque a temperatura não é tão alta assim no freio, mas principalmente é por condução e convecção, e por radiação. Então, esses três fenômenos juntos, né, eles dá para nós calcularmos, né, a capacidade de calor, dissipação de calor C, que está associado lá em transferência de calor com o coeficiente global de transferência de calor, né? Lá em transmissão de calor, nós temos esse coeficiente global de transferência de calor, tá? Então, nós precisamos determinar esse coeficiente global de transferência de calor lá da transmissão de calor para poder, então, calcular o calor dissipado. Então, o AR é a área de dissipação de calor, é a superfície de dissipação do calor, e ΔT é a diferença de temperatura. O freio está trabalhando uma temperatura T do freio, da embreagem, e lá fora eu tenho uma temperatura ambiente. Tá? Então, o T do freio ou da embreagem menos a temperatura ambiente me dá o ΔT de temperatura entre um elemento e outro. Tá? E aí, então, usando todos esses valores, eu consigo calcular a dissipação de calor do freio ou da embreagem. Tá? Ok? O que mais? Esse C
deixa eu colocar aqui. PCC, no livro do Raul Lovenko e no livro do Shigley, tem esse valor para algumas condições de projeto. Mas são valores bem gerais, tá, pessoal? São valores bem gerais, tá? Se eu quero calcular com mais precisão, eu tenho que determinar o C para o meu projeto específico, que é difícil de calcular, tá? E aí vem o seguinte, se o calor gerado, é o QA, o calor gerado for maior que o calor dissipado, temos problema. Aí ocorre o superaquecimento do freio ou da embreagem, geralmente do freio, né? E aí o caminhão perde o freio, né? Perde a capacidade de frenagem. Quando o caminhão está descendo a serra, quando o calor gerado é maior que a quantidade que ele pode dissipar, geralmente a carga é grande que está sendo frenada, a velocidade do caminhão do ar externo é pequena, aí entra na espiral da morte, né? Aí vai piorando, vai diminuindo o coeficiente de atrito e perde o freio na descida, tá? Barranco abaixo, tá? Então, quando isso acontecer, né, é um problema para o freio. Geralmente, o calor gerado num projeto tem que ser menor. O calor gerado tem que ser menor do que o calor dissipado, ou seja, o calor dissipado tem que ser maior que o calor gerado. Aí, a temperatura do freio se estabiliza, tá? Se estabiliza e mantém o valor do coeficiente de atrito num valor elevado, tá? E permite, então, a frenagem como projetado, tá? Então, nós temos que cuidar nessas duas variáveis aí, né, para manter sempre o atrito numa condição alta. Quando a temperatura aumenta dos materiais, o coeficiente de atrito diminui, tá? Então, nós temos que cuidar essa variável aí, para não aumentar a temperatura dos materiais, para não diminuir o coeficiente de atrito entre eles, ok? Bom, calor dissipado. Então, eu posso calcular o calor gerado dissipado e fazer essa comparação. Se o calor gerado for maior que o dissipado, temos que provocar a ventilação forçada no sistema para diminuir a temperatura, aumentar a dissipação de calor do sistema. Bom, além do conteúdo de calor, existe também uma vida com que o freio, uma vida do freio e da embreagem. Essa vida, ela pode ser calculada empiricamente por algumas fórmulas, não é muito fácil de calcular com precisão tudo isso, tá? Mas existem algumas fórmulas que estão destacadas lá no Raul Olovenko, lá nesse livro aqui, né, que eu tenho usado, tá? Lá tem uma fórmula que permite calcular a vida em horas, geralmente de um freio. Essa fórmula geralmente se associa a um freio, tá? Porque a embreagem é difícil de saber quanto tempo, o tempo que ela fica deslizando uma superfície contra a outra. Mas o freio, sim. Pisei no freio, está contando o tempo. Ó. Um minuto, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que está gerando calor e desgastando o material. Tá? Já na embreagem, isso é difícil, a gente não conhece, não consegue enxergar lá dentro. Tá? Mas a vida em horas de um freio, então, a vida em horas de um freio, ela é igual a 735. Isso aqui deve ser por causa da potência, transmitir watts para CV para watts, deve ser alguma coisa assim da fórmula, tá? Vp é o volume desgastável. N é a potência média transmitida em watts. Então, isso que deve estar associado um com o outro para transformar em Newton, em CV, alguma coisa assim, né? Os americanos gostam do CV. E o QV é o desgaste específico, que depende dos materiais acoplados. O QV tem uma fórmula lá no Raul Lovenko, aqui, ó, tem uma explicação lá no Raul Lovenko, que é a seguinte, ó, tem esse conteúdo teórico, essa explicação, e tem dois grupos de material. Deixa eu achar aqui a canetinha. Tem dois grupos de material. O primeiro grupo, ele está associado com
ferro fundido cinzento, aço fundido ou aço contra. Quer dizer, esses materiais aqui, e no outro lado eu posso ter resina sintética fenólica, tecido de algodão com resina sintética, malha de asbesto, e cada um deles, ó, tem a sua especialidade. Asbesto, ó, aqui o material do asbesto, sintética, metálica com buna prensada, carvão grafítico e assim vai, tá? Então, por um lado é o aço ou ferro fundido e nos outros os materiais que são usados como lona de freio, né, ou material de atrito das embreagens, tá? Aqui ferro fundido contra madeira, couro, borracha. Aqui ferro fundido contra aqui outros grupos, granalha de aço, esfera e assim por diante, né? Aí vai. Mas esse aqui é o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, para o grupo 1, o QV para o grupo 1, a seco, sem lubrificante, vale isso aqui, ó. O QV se situa entre 0,125 a 0,200, tá? O desgaste específico. Geralmente, a gente pode ocupar um valor médio desses valores aqui, ó. Faz a média dos dois e parte no projeto pela média, tá? Se for lubrificado a óleo, esse valor de QV cai para 0,05, tá? Então, a gente vai usar o valor mínimo de 0,05, porque diminui o desgaste, então, né? Eu tenho uma vida maior lubrificada. Então, o valor cai para 0,05, tá? E aí, então, a gente usa esses valores de QV para o grupo 1 para ocupar, então, nessa forma aqui em específico. A gente usa esses valores aí, tá? Usa nessa fórmula aqui no valor de QV, então, né? Usa aqui. E podemos calcular, então, a partir da potência transmitida, do volume desgastável e do QV, calculamos a vida em horas do freio. O volume desgastável, o que é o volume desgastável? No caso, vamos fazer um desenho aqui de uma lona de freio. Vou pegar aqui um tambor de freio aqui, ó, devia ter colocado o desenho aqui, tá? Eu tenho o tambor de freio, tenho a articulação lá da sapata. Vamos pegar aqui um freio. E aqui eu tenho o sapata. E aqui, ó, na sapata é depositado uma certa espessura de material. Aqui, ó, eu vou ter uma certa espessura de material, que é o material que faz parte da sapata. É o material desgastável, tá? Então, desse material que é desgastável, que é o material da lona de freio, quanto eu admito dele perder? Quanto que eu posso perder desse material? Então, geralmente num carro, né, num veículo, geralmente a gente suporta o desgaste até que a superfície da lona do freio chega no rebite, que rebita a lona de freio na sapata. Então, quando está chegando, quando o desgaste está chegando no rebite, aí o rebite vai começar a se desgastar, a gente tem que trocar a lona de freio, tá? Então, essa distância aqui, esse comprimento de desgaste, se nós olharmos em termos de profundidade, vai existir um volume desgastável. Então, esse volume desgastável está associado com essa variável aqui, tá? Então, eu transformo essa espessura, multiplico essa espessura pela profundidade aqui do freio, calculo o volume em metros cúbicos que posso tirar, tá? E uso aqui, então, esse volume VP em metros cúbicos. Aqui, metros cúbicos. Quantos metros pequeno, o valor é bem pequeno, né? Eu posso retirar, então, dessa sapata. E aí calculo a vida provável, então, do freio. Tá? Essa, mais ou menos, então, é esse conteúdo relacionado com freios, tá? Essa tabelinha, então, aqui, ó, só para finalizar, então, esse conteúdo teórico, ela fornece, então, os materiais, esses materiais contra esses outros. Então, aço contra resina sintética. Qual que é o coeficiente de atrito seco? 0,25.
Qual que é o coeficiente de atrito lubrificado? 0,1 a 0,15. Qual que é a diferença de temperatura máxima entre eles? 150 graus Celsius. Qual que é a pressão máxima que ele suporta? 7 Pascal. Tá? 7 Pascal. Então, vejam, nesse caso, ó, se eu estou projetando um freio de ferro fundido para um lado, uma superfície de ferro fundido, e a outra é resina sintética fenólica, tá? A pressão máxima admissível entre esses materiais é de 7 Pascal. Tá? 7 Pascal. Antes eu tinha 0,35 megapascal lá no caso de antes, né? Então é 7 Pascal de pressão admissível. Então o projeto da embreagem ou do freio vai partir dos 7 Pascal. E aí vai, para cada material diferente, eu tenho aqui qual que é a pressão máxima admissível de cada material que eu estou trabalhando, tá? Então aqui, ó, se eu tiver com asbesto, ó, por um lado, asbesto, né, asbesto, que é proibido, né? Olha, chegar a 80, qual que é a vantagem do asbesto? Puxa, olha, eu consigo 80 pascal de pressão admissível entre o material, né? Só que hoje o asbesto, né? O asbesto não pode mais ser utilizado, né? Tem que ter outro material. Existe um outro material. Na próxima aula eu vou mostrar qual que é o material que é usado. Enfim, essa tabelinha é importante então para isso. Ela gera qual que é o atrito seco e lubrificado e a pressão admissível de contato das superfícies, para que se nós quisermos fazer o projeto, podemos fazer então o projeto desses elementos aí, tá?